Você sabia que seu micro-ondas, aquele eletrodoméstico que você considera seu melhor amigo na cozinha, pode estar se transformando num seu pior inimigo? Não estou exagerando. Existem pelo menos 5 alimentos que consumimos regularmente e que, ao reaquecê-los, se transformam em verdadeiros venenos para o nosso organismo. Alimentos que estão na sua geladeira agora mesmo, que você provavelmente reaqueceu ontem e que podem estar causando danos que você nem imagina. Nos próximos minutos, vamos desmascarar esses 5 assassinos silenciosos da sua cozinha. Vou te contar exatamente o que acontece dentro deles quando você os expõe ao calor pela segunda vez, por que se tornam tóxicos e, o mais importante, como proteger você e sua família de seus efeitos devastadores. Antes de começarmos de vez com o vídeo, quero que você me diga nos comentários de onde você assiste aos nossos vídeos. Eu adoraria te dar um oi nos comentários. Quando reaquecemos um alimento, especialmente no micro-ondas, ocorrem 3 processos simultâneos que podem transformar sua comida em um perigo mortal. Primeiro, as bactérias que cresceram durante o armazenamento nem sempre morrem com o reaquecimento. Algumas desenvolvem resistência e se multiplicam exponencialmente. Segundo, as proteínas que já foram modificadas durante o primeiro cozimento sofrem uma segunda transformação que pode gerar compostos tóxicos para o fígado e o estômago. Terceiro, certos nutrientes, como os nitratos nos vegetais, convertem-se em nitritos e depois em nitrosaminas, compostos que os cientistas classificaram como potencialmente cancerígenos. Mas comecemos pelo primeiro. Alimento 1. Arroz, o assassino silencioso. O arroz, sim, aquele acompanhamento fiel das nossas refeições, aquele alimento básico que você considera completamente inofensivo, é na verdade um dos alimentos mais perigosos para reaquecer que existem na sua cozinha. E a razão vai te deixar perplexo. O arroz cozido é o lar perfeito para uma bactéria chamada Bacillus cereus, uma assassina microscópica que adora as temperaturas amenas e a umidade do arroz reaquecido. Deixe-me explicar exatamente o que acontece quando você cozinha arroz pela primeira vez. As altas temperaturas eliminam a maioria das bactérias, mas o Bacillus cereus é especial. Ele forma esporos que resistem ao calor inicial, como pequenas cápsulas de sobrevivência. Assim que o arroz esfria, esses esporos despertam e começam a se multiplicar exponencialmente. Em apenas 4 horas em temperatura ambiente, 1 grão de arroz pode conter milhões dessas bactérias. Agora vem a parte assustadora. Quando você reaquece o arroz, especialmente no micro-ondas, ele não atinge as temperaturas necessárias para eliminar essas bactérias já ativas. Pior ainda, o reaquecimento irregular do micro-ondas cria pontos quentes e frios, onde as bactérias podem sobreviver e continuar produzindo toxinas. Seu corpo literalmente tenta expulsar o veneno que você consumiu. A forma diarreica se manifesta entre 8 e 22 horas depois. Causa diarreia aquosa intensa, cólicas abdominais e desidratação severa. Em casos graves, pode levar à hospitalização. Mas aqui vem o mais perigoso: a intoxicação crônica. Se você reaquece arroz regularmente, pequenas quantidades de toxinas vão se acumulando no seu organismo, causando inflamação intestinal crônica, dano hepático gradual e deterioração do seu sistema imunológico. Alimento 2. Frango, a bomba relógio. O frango reaquecido. Se há um alimento que deveria ter uma etiqueta de advertência como os cigarros, é o frango que passou pelo micro-ondas ou pela frigideira pela segunda vez. Por quê? Por uma razão que vai revolucionar sua forma de ver este alimento. O frango contém mais proteínas complexas do que qualquer outra carne, e quando você o reaquece, essas proteínas não apenas se desnaturam, mas se convertem em compostos que seu sistema digestivo interpreta como toxinas perigosas. Deixe-me explicar o que acontece exatamente no interior do frango quando você o reaquece. O frango contém altas concentrações de proteínas estruturais complexas, que durante o primeiro cozimento se transformam corretamente. Mas quando você o reaquece, especialmente de forma desigual como acontece no micro-ondas, essas proteínas sofrem uma segunda desnaturação que as transforma em peptídeos tóxicos. Esses peptídeos modificados são extremamente difíceis de digerir e provocam uma resposta inflamatória maciça no seu trato digestivo.
Seu corpo literalmente declara guerra ao que você acabou de comer. Mas isso não é tudo. O frango também é o lar perfeito para a salmonela, uma bactéria que tem uma característica assustadora. Ela desenvolve resistência térmica quando está armazenada por mais de 24 horas. Isso significa que o reaquecimento normal não a elimina, mas a torna mais agressiva. Consumir frango reaquecido regularmente pode causar inflamação crônica do revestimento intestinal, deterioração gradual da flora bacteriana benéfica, sobrecarga hepática pelo processamento de proteínas tóxicas e desenvolvimento de intolerâncias alimentares que você não tinha antes. Alimento 3. Ovos. Os ovos reaquecidos são, sem exagero, uma das formas mais eficientes de transformar um dos alimentos mais nutritivos do planeta em uma bomba tóxica para o seu sistema digestivo. Já aconteceu de você reaquecer uma omelete do dia anterior ou ovos mexidos e sentir imediatamente uma estranha sensação de peso no estômago? Não é coincidência. Não é que eles caíram mal. É que você acabou de consumir proteínas transformadas em compostos que seu corpo não consegue processar corretamente. Os ovos contêm algumas das proteínas mais complexas e perfeitas que existem na natureza. Quando os cozinhamos pela primeira vez, essas proteínas se desnaturam de forma controlada e se tornam altamente digeríveis e nutritivas. Mas aqui vem o problema. Quando você reaquece ovos já cozidos, as proteínas que já foram modificadas uma vez sofrem uma segunda transformação molecular que as converte no que os bioquímicos chamam de agregados proteicos tóxicos. Esses agregados são cadeias de proteínas mal dobradas que seu sistema digestivo não reconhece como alimento, mas sim como uma ameaça. O resultado é uma resposta inflamatória imediata, que pode se manifestar como dor abdominal, náuseas e, em casos severos, reações alérgicas que você não tinha antes. Isso nos leva a um dos aspectos mais assustadores do ovo reaquecido: sua capacidade de criar novas alergias alimentares. Os sintomas de intoxicação por ovos reaquecidos seguem um padrão progressivo que muitas pessoas não reconhecem. Fase inicial: 30 minutos a 2 horas. Sensação de peso no estômago, leve náusea, digestão lenta. A maioria das pessoas atribui a ter comido demais. Fase intermediária: 2 a 6 horas. Dor abdominal localizada, gases excessivos, mal-estar geral. Muitos confundem com estresse ou cansaço. Fase avançada, de 6 a 12 horas. Em casos severos, vômitos, diarreia e em pessoas sensíveis, reações alérgicas como urticária ou dificuldade respiratória. Os ovos têm uma estrutura proteica única que os torna extremamente sensíveis ao reaquecimento. Contém ovalbumina, uma proteína que se torna altamente instável após o primeiro cozimento. Quando exposta ao calor pela segunda vez, especialmente de forma irregular, como no micro-ondas, forma complexos moleculares que o corpo humano não consegue processar. Além disso, os ovos cozidos são um ambiente perfeito para o crescimento de Salmonella enteritidis, uma cepa de salmonela especialmente resistente que pode sobreviver a temperaturas normais de reaquecimento. A regra com os ovos é: nunca reaquecer. Mas eu entendo que você precisa de opções práticas. Primeira opção: cozinhe apenas os ovos que vai consumir imediatamente. Se precisar preparar com antecedência, cozinhe apenas as claras e adicione gemas frescas na hora de servir. Segunda opção: use ovos cozidos frios. Uma omelete fria em um sanduíche é infinitamente mais segura do que uma omelete reaquecida. Terceira opção: se você absolutamente deve reaquecer, faça-o apenas uma vez, garantindo que atinja 71 graus no centro e consuma imediatamente. Os próximos 2 alimentos da nossa lista são os que mais me impactaram durante toda a minha pesquisa. Alimento 4. Espinafre. O espinafre, aquele superalimento verde que o Popeye nos ensinou a amar, que os nutricionistas recomendam constantemente e que os pais conscientes incluem religiosamente na dieta de seus filhos. Pois bem, tenho notícias devastadoras. O espinafre reaquecido se transforma em um dos venenos mais perigosos que você pode dar a um bebê e um dos mais prejudiciais para os adultos a longo prazo. A razão?
uma transformação química aterrorizante que converte os nitratos naturais do espinafre em nitritos e depois em nitrosaminas, compostos que a comunidade científica internacional classificou como prováveis cancerígenos. Deixe-me explicar exatamente o que acontece quando você reaquece espinafre. O espinafre fresco contém altas concentrações de nitratos naturais, que são completamente inofensivos e até benéficos. Mas quando o espinafre é cozido e depois armazenado, especialmente em temperaturas inadequadas, esses nitratos começam a se converter em nitritos pela ação de bactérias naturalmente presentes. Quando você reaquece esse espinafre, especialmente no micro-ondas, o calor acelera dramaticamente essa conversão. Os nitritos, por sua vez, se transformam em nitrosaminas, compostos que têm a capacidade de danificar o DNA celular e que foram diretamente relacionados ao desenvolvimento de câncer gástrico e hepático. Mas isso não é o pior. Em bebês e crianças pequenas, os nitritos causam uma condição chamada meta-hemoglobinemia, ou síndrome do bebê azul, onde o sangue perde a capacidade de transportar oxigênio eficientemente. Quando combinadas com o armazenamento prolongado e o reaquecimento, essas altas concentrações de nitrato se transformam em uma bomba química de lenta ativação. Além disso, o espinafre tem um pH que favorece o crescimento de bactérias que aceleram a conversão de nitratos em nitritos, especialmente quando armazenado em temperaturas entre 4 graus Celsius e 15 graus Celsius. Muitas pessoas acreditam que se guardarem o espinafre cozido na geladeira imediatamente, ele está seguro. Isso é um mito perigoso. A conversão de nitratos em nitritos ocorre mesmo em temperaturas de refrigeração, apenas mais lentamente. Se precisar preparar com antecedência, use espinafre cru em saladas ou adicione-o no final do cozimento de outros pratos. Para bebês e crianças pequenas, use sempre espinafre fresco cozido na hora. Nunca guarde purês de espinafre, nem mesmo por algumas horas. Se você acidentalmente cozinhou muito espinafre, use-o frio em saladas ou sanduíches, mas nunca o reaqueça. Alimento 5. Cogumelos. Os cogumelos reaquecidos são, sem exagero, uma das formas mais eficientes de criar veneno puro na sua própria cozinha. E o mais assustador de tudo é que a maioria das pessoas os considera um alimento completamente inofensivo, até super saudável. Mas quando você reaquece cogumelos, está desencadeando uma cascata de reações bioquímicas que transformam suas proteínas complexas em compostos hepatotóxicos, que podem causar danos hepáticos permanentes com apenas algumas exposições. Os cogumelos têm uma estrutura proteica única no reino vegetal. Contém altas concentrações de proteínas complexas como a quitina e os beta-glucanos, que, durante o primeiro cozimento, se modificam de forma controlada e se tornam benéficas para o seu sistema imunológico. Mas aqui está a tragédia. Quando você reaquece cogumelos já cozidos, essas proteínas previamente modificadas sofrem uma degradação descontrolada que gera compostos chamados produtos de glicação avançada, ou AGS, na sigla em inglês. Esses AGS são reconhecidos pelo seu fígado como toxinas perigosas que ele deve processar urgentemente. O problema é que os cogumelos reaquecidos produzem quantidades maciças desses compostos, sobrecarregando completamente a capacidade de processamento hepático. Os cogumelos reaquecidos no micro-ondas mostraram os níveis mais altos de compostos hepatotóxicos, seguidos pelos reaquecidos na frigideira. O estudo também incluiu testes em ratos de laboratório. Os ratos alimentados com cogumelos reaquecidos durante 30 dias mostraram dano hepático severo, comparável ao causado por toxinas industriais conhecidas. Os cogumelos têm 3 características que os tornam especialmente vulneráveis à formação de compostos tóxicos durante o reaquecimento. Primeiro, seu alto teor de água, até 90%, cria um ambiente perfeito para reações de degradação proteica acelerada durante o aquecimento irregular. Segundo, sua estrutura celular única, com paredes celulares de quitina, se rompe de forma imprevisível durante o reaquecimento, liberando enzimas que catalisam a formação de toxinas. Terceiro,
Os cogumelos contêm altas concentrações de aminoácidos livres que, durante o reaquecimento, reagem com açúcares naturais para formar AGEs em quantidades maciças. Os cogumelos reaquecidos têm uma característica especialmente perigosa. A intoxicação é silenciosa e cumulativa. Diferente de outros alimentos que causam sintomas imediatos, os cogumelos reaquecidos vão danificando seu fígado gradualmente sem que você perceba. Os sintomas aparecem quando o dano já é considerável: fadiga inexplicável, digestões pesadas, dor no lado direito do abdômen e, eventualmente, icterícia. Com os cogumelos, não há meios termos. Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, reaqueça cogumelos cozidos. Se você precisar cozinhar com antecedência, use cogumelos crus que você adiciona no final do cozimento de outros pratos. Se você acidentalmente cozinhou cogumelos demais, use-os frios em saladas ou como topping para pizzas frias, mas nunca os exponha ao calor novamente. Para o seu preparo de refeições, ou meal prep, congele cogumelos crus cortados em porções individuais e adicione-os diretamente congelados aos seus pratos durante o cozimento.